Passada a derrota para o Atlético Nacional pela Copa Libertadores, o Internacional foca no Campeonato Brasileiro no confronto diante do Botafogo pela 8ª rodada do Campeonato Nacional. O jogo no Newton Santos é importantíssimo, mas o Colorado tem desfalques no meio-campo e no ataque. Bruno Henrique, pelo cartão vermelho recebido diante do Corinthians, está fora. E o técnico Roger Machado, a partir daí, pode colocar um meio-campo descaracterizado, um time um tanto reserva para pensar exclusivamente no Nacional e no confronto do Parque Central, válido pela competição continental. Quem será o atacante do confronto do final de semana? Sem Ener Valencia e Borré, 3 possibilidades surgem. Em um falso 9 está na boca pequena do vestiário colorado. A gente tem muito bastidor para falar, principalmente da sexta-feira, em que o Colorado acaba de sair da Colômbia e retornar ao Brasil. Então tu sabe, né? Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Departamento de Futebol do Colorado, que sai da Colômbia agora nessa sexta-feira, chega na madrugada de sexta para sábado no Rio de Janeiro e foca então no confronto do Campeonato Brasileiro. O Inter que precisa se recuperar no Nacional, a partir da derrota para o Corinthians na Neoquímica Arena e ainda numa série de jogos fora de casa, agora pelo Campeonato Brasileiro e depois pela Copa Libertadores. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve no canal, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se. O teu like e o compartilhamento são importantíssimos. E lembra sempre que kto.bet.br é a minha casa de apostas e pode ser a tua também. Te registra lá para dar uma brincada e te diverte em tudo que a KTO pode te oferecer. É um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre de brincar com responsabilidade, tá? Bom, o Inter, ele não treinou hoje na Colômbia. Ele fez um trabalho regenerativo em Medellín, né? Tanto no hotel, os jogadores descansaram, alguns deram, de repente, uma caminhada, uma bicicleta no próprio hotel, na academia. E agora, à tarde, o Inter faz o traslado, Medellín, Rio de Janeiro. A ideia da delegação colorada, salvo algum problema, é chegar por volta da meia-noite, 1h da manhã, no Rio de Janeiro. Aí sim, no sábado, o Inter faz um treinamento no Rio, na capital carioca, para enfrentar então o Botafogo no domingo, 8h da noite, lá no Newton Santos, tá? Tem algumas questões importantes, porque é o seguinte, em meio, claro, né, amanhã e um pouquinho da tarde, que a gente conseguiu conversar com as pessoas que estão lá em Medellín, existe uma ideia de que o Inter pode ir com um time descaracterizado, com jogadores importantes para o modelo do Roger preservados. E aí aqui, se a gente for olhar a espinha dorsal, daqui a pouco a gente pode ter o Bernabé dando lugar para o Ramon, o Fernando dando lugar para o Ronaldo, o Thiago Maia ganhando mais minutagem no meio-campo por conta do Bruno Henrique estar suspenso pelo cartão vermelho recebido no jogo diante do Corinthians. Daí resta saber se Alan Patrick tem condições normais de jogo para enfrentar o Botafogo e não precisa de uma recuperação, dando lugar daqui a pouco para o Romero, no meio, na linha de 3. A gente tem a notícia de que o Luca e o Ricardo Matias, mesmo que estejam integrando a delegação, só tem mais ou menos possibilidade de 60 minutos em alto rendimento. Então, começa a surgir uma ideia de que o Inter vai com um falso 9 para o jogo diante do Botafogo. E esse falso 9 seria o Wesley. Então, não tem o Carboneiro, não tem o Vitinho. Pelo lado esquerdo, iria o Gustavo Prado. Se a gente pegar, então, e esboçar um 11 inicial, daria para falar com Antony, o Café, né, o Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Ramon, acredito.
Ronaldo com o Thiago Maia, Romero ou Alan Patrick, né? Mas acredito que vai o Romero. Também tem o Gustavo Prado, o Tabata e o Wesley. O Inter jogaria muito mais em talvez transição, velocidade, do que com bola conduzida, por exemplo, com a característica do Ener Valencia. No meio-campo, por mais que tenha o Ronaldo e o Thiago Maia, tal, tem o Diego Rosa também, que está na delegação, tá? E ele, hoje pela manhã, conversando com uma pessoa de dentro do vestiário, me disseram, ele está na mesma condição do Luca e do Ricardo Matias, ou seja, só aguenta 60 minutos em alto rendimento. Falei para vocês aqui que ele estava sendo preparado para jogar contra o Mirassol, ou para estar 100% fisicamente contra o Mirassol. Mas como o meio-campo ficou com problema a partir da lesão do Carboneiro, o Roger decidiu levá-lo junto à Colômbia. Tanto que ele não está em condições plenas, que ontem, num jogo extremamente físico e forte, ele sequer foi alternativa. E antes da lesão, se falava que o Roger estava gostando muito dos treinamentos dele. Estava gostando da movimentação e do quanto ele estava subindo de produção nos trabalhos realizados no CT. Então, a gente tem que pensar para o segundo tempo. E aí, aqui, a coisa fica bem complicada. Porque a gente não teve o Gabriel Carvalho no grupo da Colômbia. E pelo menos não tem a informação de que o Gabriel vai acabar indo para o Rio para ter mais um meia. A gente já perdeu o Ener Valencia e a informação que se tem da Colômbia é que é uma suspeita de grau 3 no Ener Valencia. E aí os colegas hoje pela parte do meio-dia também estavam noticiando de que haveria então a possibilidade de ele voltar só depois do Mundial da FIFA, do Super Mundial de Clubes agora. Então praticamente está fora. O Borré é trabalhado para voltar ou estar à disposição contra o Bahia no último jogo agora do mês pela Copa Libertadores, para justamente pensar na questão da classificação em cima de um jogo no Parque Central e num jogo dentro do Beira-Rio. Aqui, 4 pontos em 6, dependendo, claro, né, do saldo, se o Atlético Nacional golear em alguns momentos o seu jogo, agora também nas próximas 2 rodadas. Daí, se não for goleada do Atlético, 4 pontos em 6 faz o Internacional ir para as oitavas. Pode ser primeiro, pode ser segundo. A gente já fez hoje, pela parte da manhã, inclusive, né, no Voz do Gigante, essa simulação para ter uma ideia aí do que o Inter poderia ter ou receber a partir, né, desses 4 pontos. Tá? A verdade é que o vestiário, não digo que ficou abalado, mas existe uma conversa diária e permanente para entender os gols sofridos. Porque o Inter está tomando gols de contra-ataque, o Inter está tomando gols com dificuldade de recomposição, em que quando o time adversário vem em velocidade jogando as costas dos zagueiros ou dos laterais, sucumbe. Aconteceu isso contra o Palmeiras, com o gol do Richard Rios, aconteceu isso com o Corinthians, em determinadas jogadas em que o Yuri Alberto acabou fazendo os gols dentro da área, nos cruzamentos, aconteceu agora também na Colômbia. Então o Inter está muito preocupado na recomposição. E aí a partir daqui talvez tenha a característica dos jogadores, né? A partir do momento que a defasagem física do jogo vai tomando conta, o Thiago Maia, Bruno Henrique já não conseguem recuperar da mesma forma que no início da partida. Então talvez tenha que rejuvenescer um pouco mais esse meio-campo colorado. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Qual 11 inicial tu colocaria no jogo contra o Botafogo? Bota nos comentários aí. Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tu daria ideia Wesley? Tu daria uma oportunidade pro Ricardo Matias, pro Luca? Quero saber. Vamos lá. Vamos falando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.